União Europeia. O objetivo desta apresentação é abordar a evolução do segundo maior bloco econômico do mundo desde seu processo de integração até os dias atuais, visando atingir um senso crítico de como acontecimentos em geral em uma nação pode influenciar a estrutura de um bloco e de como se faz necessária a união de nações para que elas se fortaleçam. O que é a UE? A União Europeia é uma parceria tanto econômica como política entre 27 países europeus, que garantiu a paz, a estabilidade e a prosperidade durante meio século. Ajudou a melhorar os níveis de vida, criou uma moeda única europeia, que é o euro, e um mercado único sem fronteiras, onde as pessoas, as mercadorias, os serviços e os capitais circulam livremente. Entenda como tudo começou. A Europa foi marcada por grandes conflitos, e com 5 anos de conflito houveram cerca de 70 milhões de mortos, a maioria jovens, que era a melhor população econômica de seus países. Houve um grande vazio de poder na Europa, e as nações vencedoras não estavam menos destruídas que as derrotadas. O temor do avanço soviético sobre os países da Europa Ocidental e o risco de uma terceira guerra foram fatores decisivos para a integração europeia. Após a Segunda Guerra, a Europa foi afetada por uma profunda crise. E com o Plano Marshall, criado pelos americanos, foram liberados bilhões de dólares para que fosse reestruturada a economia dos países. A primeira integração foi iniciada em 1944, mas consolidou efetivamente no ano de 1948 com o nome de Benelux, que é feito de 3 países que compõem essa união, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que tinha como objetivo criar incentivos tributários aduaneiros entre os componentes do grupo. Em 1950, foi elaborado o Plano Schuman, com o objetivo de criar um mercado comum que se limitou à homogeneização da produção do aço e do carvão na Alemanha e na França, com possibilidade de abranger outros países europeus. Para instaurar a união na produção na indústria de base na Europa, no ano de 1951 foi criada a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Instituição proveniente do Tratado de Paris, os países que faziam parte eram Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O sucesso concreto de Benelux e da SECA deu origem ao Mercado Comum Europeu, também chamado de CEE, Comunidade Econômica Europeia, por meio do Tratado de Roma em 1957. Neste período, França, Alemanha e Itália ingressaram para estabelecer uma flexibilidade na livre circulação de mercadoria entre os membros. Outro motivo dessa criação era superar a hegemonia norte-americana e soviética, que representava as maiores potências da época. Mais tarde, em 1991, foi assinado o Tratado de Maastricht. No entanto, só teve início realmente em 1993, com um novo nome, União Europeia. A partir daí, outros países se juntaram a essa união, somando 27 países. Veja o cronograma. Em 1951, estariam somente Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1973, a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido passaram a fazer parte do grupo. Em 1981, a Grécia. 1986, Portugal e Espanha. 1995, Áustria, Finlândia e Suécia. 2004, República Tcheca, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia. E, finalmente, 2007, a Bulgária e a Romênia. Os principais órgãos que compõem a UE na tomada de decisões são o Parlamento Europeu, diretamente eleito e representa os cidadãos da UE, o Conselho da UE, que representa os governos nacionais e cuja presidência é assumida pelos Estados-membros, a Comissão Europeia, que vela pela defesa dos interesses da UE no seu todo, o Tribunal de Justiça, que assegura o cumprimento da legislação europeia, bem como o Tribunal de Contas.
O Parlamento Europeu é uma das principais instituições da UE com poderes legislativos e desempenha 3 funções principais: debate e aprova a legislação da UE juntamente com o Conselho, fiscaliza outras instituições da UE a fim de assegurar que funcionam de forma democrática, debate e aprova o orçamento da UE juntamente com o Conselho. A missão do Conselho da UE é aprovar a legislação, coordenar as políticas econômicas gerais dos países, assinar acordos entre a UE e países terceiros, aprovar o orçamento anual da UE, definir as políticas externas e de defesa, coordenar a cooperação entre os tribunais e as forças policiais dos países. A Comissão Europeia é uma das principais instituições da UE. Para além de representar e defender os interesses da UE no seu conjunto, a Comissão prepara os projetos de legislação europeia e assegura a execução das políticas e dos fundos da UE. Composição: os 27 comissários, um por cada país da UE, são responsáveis para a direção política da UE durante o seu mandato de 5 anos. O presidente da comissão atribui a cada comissário a responsabilidade por áreas políticas específicas. A missão da Comissão Europeia é representar e defender os interesses da UE no seu conjunto, para supervisionar e executar as políticas da UE. Propõe nova legislação ao Parlamento e ao Conselho, gere o orçamento e afeta os fundos da UE, garante o cumprimento da legislação da UE, representa a UE a nível internacional, incumbindo-lhe, por exemplo, negociar acordos entre estas e países terceiros. O euro. Como dito anteriormente, o euro é a moeda única que circula entre os países que compõem o bloco. Entrou em vigor em janeiro de 2002. Além da implementação de taxas de juros de carga tributária comum a todos os integrantes. Nem todos os participantes do bloco aceitaram substituir suas moedas nacionais pelo euro, como o Reino Unido, Suécia e Dinamarca. O processo para conceber uma moeda única no bloco foi impulsionado pela criação do Banco Central Europeu, com a intenção de coibir a inflação e administrar a área econômica dos países membros. Além de facilitar as viagens, a moeda única é um elemento muito positivo no ponto de vista econômico e político. O quadro em que é gerido, o euro faz dessa moeda uma moeda estável, com baixo nível de inflação e taxas de juros baixas, contribuindo para a solidez das finanças públicas. Estes são dados estatísticos da população da UE. A população da UE em janeiro deste ano estava em 520.519.978 pessoas. Este outro gráfico representa o PIB por renda per capita em paridades do poder de compra. Este outro representa a taxa de crescimento do volume do PIB, variação percentual em relação ao ano anterior. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação e tenham aprendido um pouco sobre a União Europeia. Pude concluir que aquela ideia de quando o bloco se formou, que teve como objetivo acabar com os conflitos e uma nação poder ajudar a outra a crescer economicamente, não está funcionando muito bem agora na Europa. Pelo contrário, a crise enfrentada por um país está afetando consideravelmente a economia do outro e até mesmo os países que estão fora do bloco. O Brasil não sai do risco de ser fortemente afetado se essa crise não tiver uma solução. Podemos também concluir que se a União Europeia chegar ao fim, não podemos descartar a possibilidade de haver mais conflitos como houve anos atrás. Nos dias atuais, alguns países da Europa estão enfrentando uma fase ruim, principalmente a Grécia, onde a dívida cresceu exorbitantemente, que até causou um calote da dívida pública. E a cada dia que passa, a crise chega em outros países da Europa. Com isso, os bancos estão cada vez com menos dinheiro, a taxa de desemprego só aumenta e com isso diminui o poder aquisitivo da população, principalmente os jovens. A previsão do crescimento do PIB para o ano que vem está caindo a cada dia que passa. Já há alguns rumores de que esses países em crise, se continuarem a piorar em termos de PIB, há a possibilidade de desmembramento do bloco da UE, pois alguns países estão preocupados com sua economia, que estão sendo fortemente afetadas pela crise da zona do euro.